Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias. Hoje a nossa aula vai retomar um pouquinho do que vocês viram na aula anterior. Nós vimos na aula anterior um pouquinho sobre triângulos e hoje nós vamos trabalhar exercícios com áreas de triângulos. Acompanhe comigo no slide. Na aula anterior, nós aprendemos sobre os triângulos e a fórmula ou expressão que indica a área do triângulo em relação à sua altura. Observe aí na figura que a área de um triângulo em relação à altura ela é dada por base desse triângulo vezes a altura em relação a essa base dividido para 2. Vimos ainda que triângulos são figuras geométricas formadas por 3 segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, na aula de hoje, nós utilizaremos esses conhecimentos para resolver problemas envolvendo a parte de triângulos. Acompanha comigo aí a situação número 1 no slide. Nós temos um terreno, então, com formato de triângulo equilátero que será concretado. Observe aí que esse terreno ele possui um perímetro de 30 metros e a altura em relação à base medindo 8,5 metros. Lembrando que perímetro é igual à soma dos lados. Então, a pergunta dessa situação é: quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra? Então, vejamos. Se o perímetro é a soma dos lados, perímetro, então, neste caso, vai ser igual a lado, já que o nosso triângulo possui 3 lados. Bom, se perímetro é igual à soma dos 3 lados, para eu encontrar o valor da medida do lado, basta eu pegar o perímetro e dividir por 3. Então, quer dizer que o nosso lado vai ser igual a 30 dividido para 3. Lembrando que 30 é a medida do perímetro desse terreno. Quer dizer que o lado desse terreno vai medir 10 metros. Observe que a questão indica que o formato desse terreno é um triângulo equilátero. Portanto, nós temos 3 lados com a mesma medida. Por isso, o perímetro foi dividido para 3. Então, observe na figura que nós temos um triângulo equilátero, ou seja, 3 lados com a mesma medida e cada lado mede 10 metros. E a altura relativa a um dos lados é igual a 8,5 metros, como está indicado aí na nossa figura. Para encontrarmos, então, quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra, precisaremos encontrar a área desse terreno. Observe aí que a área desse triângulo vai ser obtida através da fórmula base vezes altura dividido para 2. Teremos, então, área igual a 10, que representa a medida da nossa base, vezes 8,5, que representa a medida da nossa altura, dividido para 2. Portanto, temos área igual, multiplicando 10 vezes 8,5, temos 85. E 85 dividido para 2 nos traz uma área igual a 42,5 metros quadrados. Muito bem. Então, quer dizer que necessitaremos de 42,5 metros quadrados de concreto nessa obra. Vamos lá para mais uma situação? Situação número 2. O triângulo a seguir representa um jardim que será fertilizado e adubado para receber futuras plantações. O metro quadrado do adubo que será utilizado custa R$ 7,00. Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. Observe a figura que apresenta as medidas aí do nosso jardim. Nós temos um triângulo com base de 4 metros e a altura relativa a essa base igual a 6 metros. Lembrando que para encontrarmos o valor que será gasto nesse procedimento, precisaremos inicialmente calcular a área desse triângulo que representa o nosso jardim. Então, a área desse triângulo será dada por 4, que é a medida da nossa base, vezes 6, que é a medida da altura relativa a essa base, dividido para 2. Fazendo 4 vezes 6, primeiramente, temos um resultado de 24. E, dividindo 24 para 2, temos uma área igual a 12 metros quadrados. Observe que o metro quadrado do adubo
custa R$ 7,00. Então, o valor gasto nesse procedimento deverá ser dado através do produto do metro quadrado, que são 12, vezes o valor do metro quadrado, que é igual a 7. Fazendo 12 vezes 7, teremos um valor gasto no procedimento igual a R$ 84,00. Com isso, conseguimos encontrar a resposta da nossa situação. Vamos acompanhar agora mais uma situação envolvendo a área de triângulos. A figura abaixo representa a planificação de um chapeuzinho de aniversário em formato de cone. A parte rachurada em amarelo, para você que não sabe o que é rachurada, é exatamente essa parte que aparece grifadinha aí de amarelo na parte superior aí da nossa figura em vermelho. Ela forma, então, a estrutura do chapeuzinho e deverá ser montada com papelão. Então, quantos centímetros quadrados de papelão serão necessários para formar toda essa estrutura aí do chapeuzinho? Bom, para encontrarmos, então, a forma que será a quantidade aí de centímetros quadrados de papelão que será empregada aí na estrutura do chapeuzinho, dado pela forma rachurada aí em amarelo, precisaremos inicialmente calcular, então, a área desse chapeuzinho. Coloquei aí uma figura de um chapeuzinho para vocês observarem como é que essa figura se transforma posteriormente nessa figura planificada. Então, nós temos um cone aí na figura que apareceu para vocês agora, e quando a gente abre esse cone, quando a gente planifica, ele se torna essa figura inicial aí que nós apresentamos. Muito bem. Então, para calcularmos a área dessa figura aí que aparece grifadinha de amarelo, rachurada em amarelo, precisaremos então da fórmula da área do triângulo. Então, utilizaremos a fórmula base vezes altura dividido para 2. Observe então que a nossa área será dada por... Observe que a medida da base aparece lá embaixo, que é igual a 16 centímetros. Então, onde tem Bzinho lá na nossa fórmula, substituiremos pelo número 16, que é o valor da base desse triângulo. A altura relativa a essa base, observe lá em cima que ela aparece com 7 centímetros. Então, no lugar de H, substituiremos por 7, já que H está indicando aí a altura relativa à nossa base. Fazendo então 16 vezes 7, teremos o valor de 112. Dividindo 112 para 2, teremos o valor de 56 centímetros quadrados. Então, quando a situação pergunta quantos centímetros quadrados de papelão serão necessários para formar a estrutura do chapeuzinho, nossa resposta é 56 centímetros quadrados de papelão. Tudo bem? Então, vamos lá acompanhar uma quarta situação aí envolvendo a área de triângulo. Observe agora que falaremos de uma piscina que tem formato de triângulo retângulo. Lembrando a você que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, como vocês viram na aula passada. Então, nós temos aí essa piscina com dimensões indicadas na nossa figura. A figura apareceu aí para você agora. Então, observe que para cobrir a piscina, o proprietário deverá usar uma capa protetora com 1 metro quadrado a mais que a área da piscina. Então, quantos metros quadrados deverá ter a capa? Observe que a área da nossa piscina terá que dar um valor e a nossa capa deverá ter 1 metro quadrado a mais que a área dessa piscina. Então, inicialmente, calcularemos a área dessa piscina. Lembrando que a área dessa piscina, já que é uma figura aí que nós conhecemos, né? A piscina aparece em formato triangular. A área dessa figura vai ser dada por base vezes altura dividido para 2. Observe que a nossa base aí está medindo 4 metros e a nossa altura está medindo 3 metros. Então, a área será dada por 4 da base vezes 3 da altura dividido para 2. Fazendo 4 vezes 3, teremos 12. E 12 dividido para 2 será igual a 6. Se você falou 6, você acertou, muito bem. Então, quer dizer que a área dessa piscina é igual a 6 metros quadrados. Mas será que a gente já concluiu a nossa situação?
A situação pergunta quantos metros quadrados deverá ter a capa. Você lembra que a capa deve ter 1 metro quadrado a mais que a área da piscina? Muito bem. Então, quer dizer que a medida da nossa capa protetora deverá ser igual a 6 do metro quadrado da piscina, mais 1, que é a medida a mais que a capa deve ter, ou seja, a nossa capa deverá ter 7 metros quadrados. Muito bem, se você conseguiu entender aí a resolução desse problema, então quer dizer que você está conseguindo compreender o nosso conteúdo de triângulos. Então vamos revisar um pouquinho. Então, na aula de hoje a gente pôde ver um pouquinho do que você aprendeu na aula passada sobre triângulos. Empregamos todo aquele seu conhecimento sobre triângulos na resolução de problemas que exigiam tanto o conhecimento da figura do triângulo como da fórmula para encontrar a sua área. Na aula passada, você pôde verificar também quais são as classificações de um triângulo, qual é o seu conceito, você pôde conhecer também um pouquinho de cada um dos triângulos apresentados e pôde perceber que na aula de hoje você conseguiu empregar esses conhecimentos. Aprender sobre o triângulo é muito importante para que possamos resolver situações do tipo que vimos na aula de hoje. Lembrando que nas nossas aulas anteriores, trabalhamos também sobre áreas de quadriláteros, você não pode esquecer disso. E fique com a gente nas próximas aulas que veremos ainda a área de outra figura muito importante. Trabalharemos nas nossas próximas aulas a figura do círculo. Então, continue assistindo as nossas aulas, continue ligadinho aqui com a gente. Para mais informações e para acompanhar mais de pertinho as nossas aulas, acesse a nossa plataforma Eduque e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!